recebendo a cura. Dê um glória a Deus aí. Recebendo a cura. Se você puder, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 14 e nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Se você puder botar aqui no telão de LED, filho, eu agradeço. Para a gente ler numa só versão. Levítico capítulo 14, os versículos do 1 ao 3, que diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará se a pessoa com lepra, se a pessoa foi curada da lepra. Pai, que o teu Espírito, Senhor, nos conduza nessa noite e fale aquilo não que nós queremos ouvir, mas trata conosco, Pai, o que tu sabes, aquilo que nós precisamos, que precisa ser tratado. Que seja uma noite de cura, Pai, de arrependimento, Senhor, e de salvação. Nós já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Então nós estamos lendo Levítico e nós acabamos de ler esse texto onde fala da purificação dos leprosos. Muito se fala sobre o livro de Levítico, mas eu queria salientar para você que muita gente tem como o livro de Levítico como um manual que salienta a função do sacerdote, rituais que o sacerdote deveria fazer acerca de algumas situações naquele tempo. E a purificação do leproso era mais um ritual que era necessário ser feito quando se considerava que o leproso tinha sido curado. Então Deus, ele estava estabelecendo a lei da purificação, que era quando alguém recebia cura da lepra. E o sacerdote, quando a gente lê todo o texto, você vai entender porque os leprosos, eles viviam à margem da sociedade. Eles não podiam sentar aqui como nós estamos, não. O leproso, ele tinha que ficar fora, porque era considerado impuro diante da sociedade. E o que é que acontecia? Quando chegava aos ouvidos do sacerdote, porque o leproso, ele não podia ir ao encontro do sacerdote. Então, quando chegava ao ouvido do sacerdote que havia uma cura, o sacerdote tinha que sair do arraial, do acampamento, da cidade onde estava e ia ao encontro no lugar afastado onde ficavam reunidos os leprosos. Então ele saía do arraial e ia para o encontro dele, o encontro do leproso, para num período de aproximadamente 14 dias, ter todos os rituais para comprovar se havia a cura ou não, para que ele pudesse voltar a estar em sociedade. É bom a gente entender essas coisas, porque a gente começa a valorizar aquilo que Jesus fez por mim e por você. Hoje, nós não precisamos de avaliação, de ser avaliado por um sacerdote. Ei, o sumo sacerdote, ele já morreu por você. O sangue já foi derramado por você. Não precisa você estar à margem da sociedade, porque um sangue foi derramado, um preço foi pago, para que você hoje pudesse ter a cura completa no Senhor. Mas para isso é necessário reconhecer que precisa de cura. Ninguém se reconhece por si só curado. E você, como eu, deve conhecer muita gente que se denomina assim, né? Pessoas que acham que não precisam de tratamento para as suas feridas, para as suas doenças. Pessoas que não se acham, que se acham muito capazes e de que não precisa. Deixa que eu sei fazer, deixa que eu me curo sozinho. Deixa. E permanece doente. Mas hoje nós vamos entender e receber essa cura. Amém? A lepra é espiritual. E a lepra espiritual é semelhante à lepra física. E é sobre isso que nós vamos falar hoje.
Não de uma lepra física, porque a lepra é algo exterior. Não sei se você sabe, mas a lepra, ela é conhecida como hanseníase nos nossos tempos. A lepra é uma das doenças mais antigas já registrada. Antes de Jesus, como nós estamos lendo em Levítico, já se havia conhecimento dessa doença. E a lepra é uma doença externa. Todo mundo podia ver. E nós lemos lá em Lucas, capítulo 17, você não precisa abrir, a cura de 10 leprosos. 10 leprosos gritavam por Jesus. E agora você entende por que aqueles homens gritavam. Porque eles não podiam se aproximar de Jesus, porque eram considerados impuros. E bastou uma palavra de Jesus para deixar fluir a fé que existia naqueles homens. Porque aqueles homens gritavam por cura. E o que foi que Jesus disse a eles? Estão curados? Não, Jesus disse, vão até o sacerdote. E agora você entende porque Jesus manda aqueles homens ir até o sacerdote? Porque era o sacerdote que avaliava se a cura teria acontecido ou não. Mas eu vinha conversando com o pastor no carro e eu disse, meu Deus, que Deus é esse? Porque Jesus podia ter olhado e ter dito, estão curados. Amém? Mas não. Jesus disse, vão até o sacerdote. Sabe o que é isso? É porque a gente precisa de alguém. Nós sempre vamos precisar. Jesus estava levando aqueles homens também a refletir, não só a manifestar a fé, porque eles foram curados pela fé, amém? Alguma fé foi manifestada por aqueles homens para que no caminho, antes de chegar no sacerdote, eles pudessem ter sido curados. E o interessante é que apenas um volta antes de chegar no sacerdote para agradecer. Para agradecer a cura, para agradecer aquilo que Jesus fez na sua vida. E quantos de nós estamos doentes, somos curados e não voltamos para agradecer? Só um alcançou a cura espiritual, porque os 9 achavam que o problema era só físico. E quantos entram por essa porta querendo apenas uma cura física? Recebem, mas quando saem daqui, continuam doentes. Por quê? Porque mais necessário é uma cura espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre uma lepra espiritual. E você deve estar aí, pastora, é lepra espiritual? Sim. Talvez as realidades que eu vou falar para você se identifique, mas não se preocupe não. Porque se você reconhece, hoje tem cura para você. Amém? Você vai sair daqui curado. Curado. Não vai ser como aqueles 9 que queriam apenas uma cura física. Porque Jesus sempre vai ter algo muito maior e melhor para você. Você talvez entrou por aqui com um pedido. E Jesus, ele vai te dar muito mais do que esse pedido. Porque ele sempre vai nos dar algo melhor e maior do que a gente pede. Aqueles 10 leprosos, eles queriam cura física. E o um que voltou recebeu algo além. Porque Jesus, ele sempre vai entregar algo além para você. Não fique colocando, limitando Deus não, limite Jesus não. Jesus sempre vai entregar algo além. Você já conhece meu testemunho, eu queria um filho, Deus me deu uma multidão de filhos espirituais. Algo além do que eu pedia, do que eu sonhava, do que eu imaginava. E é assim com a sua vida também, amém? Não, deu um amém, mas amém aí, vá. Sim, em nome de Jesus. E sabe o que é interessante? É que eu fui estudar sobre hanseníase. Foi até semana passada, a semana da pessoa com doença, né? Com essa doença, hanseníase. E ela é uma doença infecciosa, mas ela é uma doença que não se pega com um simples aperto de mão. A pessoa, para pegar a hanseníase, que é causada por uma bactéria, ela tem que ter um contato muito grande com a pessoa doente. Um aperto de mão não transmite. Pelo que eu li com alguns médicos, sumidades nessa área,
que não se pega só com um simples aperto de mão. Mas é uma doença séria que, se não tratada, ela tem cura. Mas que, se não tratada, pode piorar e atingir nervos periféricos. Então, essa doença lepra, ela tem muitos sintomas, mas eu quero citar 3 sintomas importantes dessa doença. O primeiro sintoma é a perda de sensibilidade. Essa doença, ela causa perda de sensibilidade. Eu não sei se você lembra, mas antigamente tinha muitos... Antigamente assim, porque eu não sou velha, tá? Antigamente assim, eu tô querendo dizer, faz uns poucos anos. E tinha um comercial falando sobre hanseníase. Vocês lembram que acendia um fogão e a pessoa não sentia que estava... lembra não, Jéssica? Só tem jovem aqui, só eu, a véia, com carinha de 20. Mas vocês lembram, minha gente, os mais maduros, né? Porque é uma doença onde se perde a sensibilidade. E um dos testes que faz é furar. Além da perda da sensibilidade, algumas áreas do corpo ficam dormentes. É uma dormência que é sentida. E também uma terceira característica dessa doença deixa eu repassar aqui. Uma outra característica dessa doença é a fraqueza. Fraqueza nos membros afetados. Então, a pessoa com hanseníase, quando afeta a mão, fica sem poder movimentar, pegar algo. Então, esses 3 sintomas são sintomas que gritam numa pessoa que está acometida dessa doença. E é sobre esses 3 sintomas que nós vamos conversar nessa noite, sobre uma lepra espiritual que pode nos acometer durante nossa caminhada. A primeira realidade é a insensibilidade espiritual. Diminuição da sensibilidade. A mentalidade do mundo é uma lepra para o espírito. Sabe aquela pessoa carnal? Você já ouviu esse termo? A gente usava muito, né? Carnal, só anda na carne. Mas, irmão, porque eu sei que tem muito visitante, não é uma pessoa que gosta de churrasco, não. Sabe? É uma pessoa que é apegada às coisas do mundo. Uma pessoa que pode estar até dentro da igreja, mas é carnal. Gosta, é apegado às coisas do mundo. Uma pessoa... Assim como uma pessoa com a lepra física, a lepra espiritual ataca os principais sistemas do ser espiritual, que é a sensibilidade. Porque, olha, é impossível você ser espiritual e insensível. Não combina. Quem é espiritual é sensível às coisas de Deus. Alguém espiritual percebe as coisas com facilidade, percebe o fluir do Espírito Santo com facilidade, ouve os sussurros de Deus, não interessa o barulho do mundo. Essa é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é sensível. Mas a insensibilidade espiritual tem atacado essa geração. Pessoas que andam e não sentem a presença de Deus, não escutam Deus falar, não enxergam Deus agindo. Você está vendo o que Deus está fazendo na vida dela, e ela, onde está Deus que eu não estou vendo? Cadê Deus? Nós estamos nessa geração onde Deus está fazendo e as pessoas insensíveis não estão percebendo. Uma lepra espiritual reduz a sensação de sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque os insensíveis, eles negligenciam a presença. Pessoas acometidas dessa insensibilidade espiritual, elas negligenciam o poder da presença, se tornam insensíveis ao Senhor por pensar demais nas coisas do mundo. A proposta do Pai sempre será nos tirar do mundo e tirar o mundo de nós. E que dificuldade nós temos de entender isso nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja. As pessoas querem atrair outras pessoas com as coisas do mundo, com aquilo que o mundo oferece. Nós queremos nos vestir como todo mundo se veste, porque está na moda.
Nós queremos nos comportar como todo mundo para ser aceito no meio do mundo, quando na verdade Jesus disse que quem quiser vir após Ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E você não vai se parecer com Jesus fazendo o que todo mundo faz, porque Jesus nos chamou para andar na contramão. Você não é todo mundo. Mas a insensibilidade espiritual tem afetado, tem entrado nas nossas casas, porque as pessoas estão presas àquilo que o mundo oferece. A Bíblia declara em Hebreus capítulo 9, o versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Ei, essas obras ao qual você se via são obras mortas, ficou para trás. O sangue de Jesus já te purificou. Ele não se lembra mais dos seus pecados, mas ei, você precisa andar de acordo com aquilo que Ele quer que você ande. Você precisa fazer aquilo que Ele diz que é para você fazer, e não aquilo que o mundo diz que você tem que fazer. É porque a moda, que moda? A nossa moda é ser igual a Jesus. A nossa diferença, nós só vamos ser luz. A luz só brilha. Me diga uma coisa: se Cleiton acender a luz da lanterna ali do celular dele, vai fazer diferença? Vai? Não, porque a gente está na luz, está tudo aceso aqui. Mas se eu pedir para André ali apagar as luzes e ele acender a lanterna dele, vai fazer diferença? Vai. Você só faz a diferença no meio das trevas. Aí você quer se assemelhar à treva, qual vai ser a luz que vai resplandecer? Se você está fazendo tudo o que todo mundo faz. E isso não é religiosidade não, meu irmão. Isso não é, porque aquela... Não é sobre isso não. É sobre você ser de fato a diferença que Jesus chamou você para ser. É sobre isso. Se a lepra física priva o indivíduo de ter sensações como dor, calor, frio, a lepra espiritual retira do indivíduo sua capacidade de sentir a presença. Tire qualquer coisa de mim, menos a presença. A presença do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Se não fora a presença de Jesus. Mas tem gente que vive como se a presença se ausentasse. Por alguns momentos, por alguns... Não, fica aí que eu vou aqui fazer uma coisa que o Senhor não pode ver. Pessoas que estão com insensibilidade espiritual. E quando perdemos a sensibilidade, perdemos o temor. A palavra declara em Efésios 4:19, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Diga misericórdia. Mas eu estava lendo essa palavra e vendo o filme passando. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão entregues aos seus próprios desejos, só pensam em si, amantes de si mesmas. Uma depravação. Hoje eu estava vendo uma postagem da ministra, a ministra Damares, que aquela mulher é uma referência na minha vida, sempre foi. Antes de ser ministra, ela é uma pastora. E ela estava colocando lá um Twitter, eu acho, de um médico conhecidinho, um famosinho aí, dizendo assim, que as pessoas que possuem o órgão feminino, é porque eu não quero dizer aqui, mas usou o nome as pessoas, mas só quem pode ter aquele órgão é as mulheres. Vai chegar um tempo que vai ser proibido você dizer que é mulher, você dizer que é homem. Tem uma história aí de todos. Não pode dizer todos e todas. Ei! E nós não podemos nos assemelhar. Você não pode olhar para isso e dizer, mas cada um faz o que quer. Não! Não é sobre isso. Jesus nos colocou aqui para fazer a diferença. E ela é uma ministra e ela colocou lá, eu não aceito isso, eu sou mulher.
Que negócio é esse? Mas sabe o que é isso? Insensibilidade espiritual, falta da presença de Deus, falta de Jesus nas vidas. E isso não pode chegar até mim, até você. Porque nós somos diferentes, nós fomos chamados para fazer a diferença. E sabe qual é o segredo? O segredo está em purificar a nossa consciência, a nossa mente em Jesus. Por isso que eu sempre digo, olhe para o alto, olhe para Jesus. Para você servir ao Senhor, você precisa estar sensível ao Senhor. Porque fazer o que você faz, todo mundo pode fazer. Não é sobre o seu serviço, é sobre a quem você está servindo. Amém? Não é sobre o seu serviço. Tira foto. Eu posso contratar um fotógrafo profissional e ele vir aqui tirar foto. É verdade ou não é? Então não é sobre o serviço, é sobre a quem você está servindo. É sobre para quem você está servindo. É sobre quem habita dentro de você, onde você agradece, porque quem serve não serve para receber alguma coisa, serve porque tem a convicção que já recebeu. E sabe o que é que tem acontecido? O que acontece é que muitas vezes nós estamos preocupados apenas com a fé e esquecemos que o pecado nos distancia de Deus. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. A consciência ilumina nosso interior e a fé nosso exterior. As duas precisam caminhar juntas. No entanto, uma vez que temos um problema na consciência, a fé se vai. É verdade ou não é? Quando aqui está abalado, tem que estar muito sensível, tem que ser muito de Deus para permanecer. Você precisa buscar em Deus uma mente transformada pela palavra. Só uma mente transformada pela palavra consegue se manter de pé em fé em Jesus. Achamos que tudo está normal, quando na verdade precisamos de uma renovação em nosso espírito. Assim como um relógio deve ser ajustado de tempos em tempos, nossa consciência precisa frequentemente ajustar-se à palavra. Um relógio com defeito e sem manutenção certamente vai parar de funcionar. Da mesma forma, uma consciência que mantém um pecado, aos poucos ela para de funcionar. Nunca estaremos prontos até que Jesus venha. Não se sinta capaz. Não se sinta pronto. Para que eu vou fazer a escola da Bíblia se eu já li a Bíblia toda? Eu vou fazer a escola da Bíblia, eu já dou aula na escola de discipulado. Eu vou fazer a escola da Bíblia, conheço de Gênesis a Apocalipse, tenho 100 versículos decorados. Nunca estaremos prontos até que Jesus venha. Então desça daí, porque você está na linha de arcanjo, de anjo, então não é para estar aqui no nosso meio não. Deixe Jesus lhe levar. Amém? A segunda realidade de alguém com uma lepra espiritual é a dormência. Dormência espiritual. A dormência espiritual tem se tornado um sintoma cada vez mais presente. Muitos andam dormentes para com o Senhor, ou seja, com a mente cauterizada para as coisas de Deus. Deus é um Deus de movimento constante, amém? Não podemos adormecer num risco de padecer. Você não pode continuar nesse estágio de dormência, porque você vai acabar padecendo. A Bíblia chama de cauterizada e corrompida a mente que perde seu fluxo de vida. Uma mente cauterizada e corrompida que perde o seu fluxo de vida. É assim
que a palavra declara: aqueles que estão com sua mente adormecida. Essa condição leva muitas pessoas a praticar pecados sem nenhuma preocupação. A dormência rouba o zelo. Conhece um crente dormente? Estou dizendo demente não, viu? É parecido, né? Dormente. A dormência rouba o zelo. Se não se sente nada, não há preocupação de machucar. Se não se sente nada, não há preocupação de machucar. Pessoas dormentes não sentem nojo ou não sentem nenhuma repulsa ao pecado. Peca na cara de pau. Peca sem sentir. Quem está na dormência espiritual. Entenda, irmãos, se você tem prazer pelo pecado, se ainda é escravo do pecado, tem algo errado. E olhe para Deus, não tem pecadinho nem pecadão, pecado é pecado. Roubar um banco e roubar R$1 é pecado. Uma caneta e uma papelaria inteira é pecado. Mas a gente está naquela onda de Deus é amor, né? Jesus não julgou ninguém. Quem é você para me julgar? Mas é interessante que Jesus pega os 10 leprosos e manda voltar para onde? Para o sacerdote. Para a aprovação do sacerdote. Mas hoje em dia ninguém quer se submeter, não. Quem é o pastor para mandar na minha vida? Quem é o líder para saber do que eu faço e o que eu não faço? Menina, tu vai contar tudo para tua líder? Tem coisa que tua líder não precisa saber, não. Mas Jesus está vendo, viu? Lá em casa, eu uso com meus filhos assim. Eu digo, eles quando fazem alguma coisa, a gente já percebe, né? Que tem alguma coisa errada. Aí eu chamo os 3, eles vêm bem desconfiados. Estão escondendo alguma coisa. Aí eu digo assim, vão me contar. Que é assim, vocês sabem, né? Mamãe é muito amiga de Jesus. Na verdade, Jesus é o melhor amigo de mamãe e de papai. Então assim, eu acho melhor vocês me contar. Porque se vocês não me contar, Jesus conta. Acabou-se, minha gente. Quando tem qualquer problema lá em casa, a gente já escuta. É melhor a gente contar, porque senão Jesus vai contar logo. Porque eu digo, olha, Jesus gosta de contar as coisas primeiro, viu? Jesus me conta logo. Pode perguntar a Vitinho, a Valentina. Então você pensa que eu não estou vendo, seu líder não está vendo, que o pastor não está vendo. Você está se vindo de qualquer jeito. Não é para mim não que você serve. Você está se vindo de qualquer jeito para mim, mas para Deus não, Ele está vendo. Eu não estou nem sabendo, para mim você está lindo, está maravilhoso, está fardadinho, a roupinha bonitinha. Você vem amando e servindo por Ele. Mas por Ele não, viu? Por você. Porque Ele está vendo tudo que você tem feito. Ele está vendo. Mas a consciência cauterizada, fechada, dura, é uma característica típica dos fins do tempo. Onde a falta de tempo, a agitação do dia a dia, as atitudes precoces e a falta de amor à palavra de Deus nos leva a pensar que tudo é normal. E não sou eu que estou dizendo não, viu? Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2. Tudo é normal. Oxi, esse negócio de fazer sexo, não poder fazer sexo antes do casamento, nada a ver. Nada a ver isso, não. E tu vai fazer sem saber? Vai casar sem saber? Aqui dá errado. Dá errado não, viu, minha filha? Dá é certo. Nada a ver. Menina, tu leva as coisas muito a sério. Isso é a voz de Satanás no seu juízo, viu? Bota a mão na cabeça dessa sua amiga ou do seu amigo e tire, que é demônio. É, meu filho, pode botar a mão. Deus lhe deu autoridade. Bota a mão na cabeça e sai dele. Sai dela. Menina, por que tu não vai fazer isso?
Todo mundo faz. Aí você vai ouvir a minha voz dizendo para você: Jesus disse que você não é todo mundo. Então você não vai fazer. Você vai olhar para essa pessoa e vai fazer. Faça você. Eu não vou fazer porque eu não sou todo mundo. Menina, ninguém vai ver. Ninguém viu. Manda um nudes aí para mim, ninguém vai ver. Quem é que vai ver? Ninguém, manda. Não vou mudar, eu sou assim. Quem quiser que me aceite assim. Menino, o Espírito Santo não consegue. Se o Espírito Santo não consegue, minha filha, vá-se embora para o inferno. Vocês estão rindo, o pastor chegou. Menino, vai ser só uma vez. Jesus perdoa uma vez só, menino, que besteira. Não é assim? E sabe quem é? O diabo. O diabo no juízo. É dessa maneira, ele usa esses argumentos para corromper a nossa consciência. Ei, presta atenção. Presta atenção, ele derramou um sangue por você, ele deu a vida por você, ele se entregou por você. Não se perca por causa de uma vez, de um nada a ver, de uma besteira, porque é numa dessa que sua vida é destruída. A pessoa perde o sentido de importância e da necessidade de Deus em sua vida. Vença isso buscando vida em Jesus. E sabe o que é que precisa pulsar em você? Precisa pulsar em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é o sentimento que há em Cristo? A amor, a alegria, a ânimo, a compaixão. Fuja da aparência do mal. E a terceira realidade é a fraqueza espiritual. Nós já conversamos sobre a sensibilidade, a insensibilidade espiritual que quem está com a lepra espiritual sente. Nós já conversamos sobre dormência espiritual e, por último, fraqueza. A fraqueza espiritual é uma enfermidade que gera fraqueza na sua fé. Muitos hoje andam abatidos na crença, sem ânimo para avançar, sem vontade de conquistar. Pessoas ficam paralisadas quando não são curadas ou quando não são atendidas nos seus desejos e acabam até se vitimizando. Muitos vivem essa paralisia na vida. É como eu estava falando para vocês, quantas pessoas entram por essa porta em busca de um milagre, em busca da realização de um sonho, de uma cura, de algo material, e Jesus com a sua misericórdia entrega, mas elas não sabem que não é sobre isso, não é só sobre isso. Elas vão embora e não voltam e não tem a sua cura completa, porque na verdade o que elas mais precisam não é daquilo que elas desejam, mas é aquilo que Jesus tem para a vida delas. E Jesus, ele tem muitas bênçãos para nos entregar, mas não é só sobre isso, é sobre o que ele pode fazer em nós e através de nós. Nós queremos muitas coisas, mas Jesus, ele é o suficiente em nossas vidas. Nós podemos ter tudo e não ter Jesus, e podemos ter Jesus e se sentir farto de todas as coisas. Ter tudo não significa ser feliz. Tem pessoas que vivem num barraco e são, super felizes. E tem pessoas que vivem em grandes mansões, castelos. E vivem numa doença espiritual terrível. Porque não é sobre ter coisas, é sobre ter Jesus na vida. Assim como ninguém semeia algo sem primeiro arar
e cuidar da terra, nós também, quando não nos arrependemos dos nossos pecados e falhas, temos como resultado a perda das nossas forças em Deus. Você vai acumulando, você vai pecando e vai deixando, tem nada a ver, que besteira, e vai, e eu não sei você, mas quando a gente adoece, a primeira coisa que acontece é falta de apetite, não é assim? A gente não quer se alimentar. E quando o nosso corpo não se alimenta, o que acontece? Fraqueza. É assim também na nossa vida espiritual. Se a gente não se alimenta, se a gente não busca, não vai à procura de Jesus, a gente começa a ficar fraco. E aí a gente começa a querer colocar respostas, a gente começa a querer justificativas para nossa fraqueza, coloca a culpa no líder, coloca a culpa na igreja, na parede preta, no irmão que não cumprimentou. Quando na verdade a doença está dentro de nós. Nós não reconhecemos e nós precisamos reconhecer. Reconheça que está doente para que a cura possa vir. Paulo disse que ele tem o poder para nos dar a vida quando ainda estamos mortos. Você morto e ele tem o poder de dar a vida a você. Ele dá vida e com ele vem toda a força. Porque você estando com ele, você pode se sentir fraco, mas é ali que ele te fortalece. Minha gente, é sobrenatural experimentar do poder de Deus na sua fraqueza. E esses dias nós temos experimentado disso. São tantas coisas, mas nós temos experimentado do poder de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Mas só podemos gozar disso se nós estivermos em Jesus. Mas quando não há cura da lepra espiritual, nos tornamos fracos, desanimados, decididos a largar tudo, de maneira que não cumprimos mais a vontade de Deus. Porque preste atenção, quanto mais cheio do humano, mais vazio do divino. Quanto mais cheio das coisas humanas, da carne, do mundo você estiver, mais vazio de Deus você vai se encontrar. Mas quando você está cheio de Deus, você jamais será atraído pelas coisas do mundo. As pessoas vão olhar e dizer: menino, o que aconteceu com fulano? Fulano que não negava um passeio desse que a gente gosta de dar. Fulano agora só quer saber da igreja. Dá um glória a Deus aí. Eu gosto de ser esse fulano que só quer saber da igreja, que só quer estar na igreja. Amém? Nos tornamos limitados para cumprir a vontade de Deus quando nos enchemos do humano. Crescer e dar bons frutos da colheita. Eu estava ali no batismo e eu fico me segurando, porque eu não quero sair na foto chorando, porque eu chorando não é muito bonito. E eu fico me segurando, ver que eu fico cantando. Mas quando veio uma discípula de Milka, eu me emocionei. Porque frutos, fala sobre frutos. E eu estava ali, eu disse para ela: que emoção poder te batizar. Ela estaria aqui, estaria celebrando, estaria dando júbilos de alegria. Mas você está aqui, a semente foi plantada em você. Então você precisa dar muitos frutos. E logo em seguida veio a irmã de Taimene, que ela ganhou para Jesus. Eu não vou chorar porque não fica bonito. E ela se emocionou tanto, porque elas saíram daqui na conferência Brilhar e foram lanchar. E ela tirou uma foto e disse: pastora, ela se entregou a vida dela para Jesus. E ela estava tão feliz, ela mandou um texto para mim. Ela disse: olha, e quando eu for amanhã, a senhora chame ela na frente, porque ela vai ser apresentada para a igreja, porque ela era para ter ido na igreja. Sabe o que é isso? É isso que Deus espera de mim e de você. Mesmo depois que a gente morre,
a gente continua dando muitos frutos. E ela era uma árvore frondosa e muito frutífera. E as meninas têm a responsabilidade de dar muitos frutos, porque não é só sobre ganhar, é sobre cuidar bem das pessoas. E ela sabia fazer isso com muita excelência. E o Senhor falou comigo, Léo. O pastor disse assim: estamos num ano desafiador, porque com 12 dias do ano da conquista, a gente tem uma perda. Mas nós vamos conquistar muitas vidas através da semente que foi plantada, através da vida da nossa menina. Amém? Então, todas as vezes que você se sentir fraco, se você está em Deus, Ele te faz forte. Mas se você está fraco e não está em Deus, você só vai sair de ladeira abaixo. Porque nós precisamos de Jesus para tudo. Amém? E se nós não temos Jesus, se nós andamos para longe dele, nós nos afastamos do que é divino e nos enchemos daquilo que é do mundo. O leproso, ele não podia curar a si mesmo, nem se considera puro por si só. Ele precisava se submeter ao sacerdote. E assim é com a minha e com a sua vida. Nós não podemos nos considerar fortes, curados, limpos. Não, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de líderes curados que possam nos apontar o caminho. Se você tem se sentido fraco e sem forças, comece matando a sua alma em Jesus, e você vai ver a vida de Jesus te fortalecer. Ore, se arrependa. O sacrifício é o melhor caminho para isso. Amém?